Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por estar na tua casa e quero pedir que teu Espírito Santo continue nos auxiliando para que a tua palavra seja liberada e entendida na nossa mente, no nosso espírito. Prepara os nossos corações, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar. Bom, nós vamos continuar. Nós terminamos falando, da batalha. Lembra que nós falamos que existe algumas autoridades no reino das trevas. Então nós falamos sobre principados, potestade, os príncipes do mundo e as hostes espirituais. Aliás, hoje nós vamos falar sobre as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Em Daniel você vai ver isso, Quando Daniel então tem uma guerra travada nas regiões celestiais, e aí então se manifestam então essas hostes espirituais da iniquidade, que são a iniquidade é depravação, malignidade, tudo que diz respeito a uma atividade da natureza humana má. Então isso se chama iniquidade. Então aquela natureza má, algo que a pessoa traz. Sabe aquela pessoa que nós popularmente falamos, Nossa, mas que natureza, não é assim? Quantas vezes a gente já falou isso? Que natureza dessa pessoa? Então isso é uma iniquidade, é algo que é trago, vem sobre uma família, alguém. Então isto é a iniquidade. Então existe um espírito que trabalha nessas coisas, trabalha nessa área. Então, está movendo para que a iniquidade apareça. Então, às vezes você vê que é um lugar, não sei quantos que já tiveram essa ideia, às vezes é um lugar. E aí você fala assim, nossa, mas que lugar de gente ruim. É uma hoste que está ali operando, trazendo aquele lugar, é exatamente essa coisa, essa depravação, essa malignidade, sabe? Um lugar, vamos dizer, na Cracolândia, Então, são hostes que se movem naquele lugar e traz essas coisas. Então, a palavra do Senhor sempre vai falar que essa guerra está sendo travada nas regiões celestiais. Então, o que é essas regiões celestiais? Aonde é essas regiões celestiais? A batalha está exatamente neste lugar. Se você ver lá Efésios 1:3 ou 6:12, vai falar exatamente disso, Que as coisas acontecem nas regiões celestiais. Então, a Bíblia fala, e nós temos um entendimento. Às vezes nós falamos que o Senhor está nos céus, mas na verdade a Bíblia fala mais ou menos, em alguns lugares, de 3 tipos de céu. Ou seja, não é só o céu aonde está a morada do Senhor, mas a Bíblia fala de 3 tipos de céu. Então vamos começar o primeiro céu. Jó 35:11. Vê o que está escrito lá. Alguém pode abrir Jó 35:11. Quem achou pode ler. Então veja aí que a Bíblia está falando de um céu,
Está falando das aves do céu, as nuvens do céu, do vento. É o céu, é a atmosfera aqui, aquilo que nós vemos. Então você vai sair agora, você vai ver um céu, o quê? Nublado, cheio de nuvens. É o céu que nós conhecemos, a atmosfera. Então a Bíblia fala desse céu. Depois a Bíblia fala de um segundo céu. Olha o que diz Gênesis capítulo 1, verso 8. Alguém pode ler. Então agora a Bíblia está falando de um céu, de firmamento, de espaço. Aquele espaço sideral que nós não temos nem, a nossa mente não consegue chegar. E aí a Bíblia também fala deste lugar, desse firmamento de céu. Mas a Bíblia também fala de um terceiro céu. Apocalipse 4, 1 a 4, fala exatamente desse céu, que é o lugar da morada de Deus, seus anjos. Foi neste céu que Cristo veio. Foi deste lugar. O lugar aonde o Senhor saiu. Né? Esse lugar que também lá em Efésios capítulo 1, 3, se você quiser ler, diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então a Bíblia está falando de um lugar aonde Jesus veio, aonde Deus está, é o lugar aonde Jesus, depois de ressuscitar, está. Efésios 1, 20 vai falar disso, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-os o assentar à sua direita nos lugares celestes. Então veja, lembra que a aula passada eu acho que eu falei que quando Jesus ressuscitou, nós ressuscitamos com ele e sentamos junto com ele à direita de Deus Pai. Então a Bíblia está falando desse céu. É o lugar daquele, de você que aceitou Jesus, é o lugar aonde nós estamos. Olha o que diz Efésios 2, de 4 a 6. Nós vamos ler só uma parte. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então a Bíblia está falando desse céu. Essa é as regiões celestiais. Mas engraçado que Efésios 3:10, eu gostaria que todos vocês abrissem. Aí você vai ficar pensando, mas que história é essa? Nós estamos falando que é o lugar onde Deus está, é o lugar onde as coisas acontecem. Mas olha o que diz Efésios 3:10. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Então ele está falando aqui que é pela igreja que a sabedoria, a multiforme, ou seja, há inúmeras formas de Deus vai se manifestar. É pela sua vida. Amém? É pela sua vida. E aí diz, agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais. Aí você vai dizer assim, ué, mas aonde Deus está? Está os principados e potestades? Não exatamente no mesmo lugar, mas no mesmo patamar, num patamar celestial, que nós, com os nossos olhos, não podemos ver. Não é o mesmo lugar, vocês lembram lá da conversa quando Jó, na conversa de Lázaro, né? Vocês lembram que era possível, estava no seio de Abraão, era possível ter uma visão, mas eles não estavam exatamente no mesmo local. Era na mesma
dimensão, vamos dizer, na mesma esfera, mas não era o mesmo lugar. Assim é as regiões celestiais. É no nível que depois nós vamos entender, que não é um nível humano, mas não é o mesmo lugar que Deus está, mas é na mesma região. Porque, queridos, nós nunca vamos conseguir mensurar o que é o céu com a nossa mente. Não dá. Né? Aqui nós conseguimos, nós temos técnica. Acho que, não sei que dia que eu vi aí, uma pessoa conseguiu trazer a mesma medida do vaso, porque na foto tinha um copinho plástico. E aí fez as contas e conseguiu trazer a mesma dimensão, que o copo plástico estava na frente do vaso. Então a pessoa conseguiu fazer exatamente a mesma medida, tudo igual. Nós temos vários recursos, né, para tentar descobrir quanto que tem aqui no lugar, enfim. Mas o céu não tem como, com a nossa mente. Então, quando a Bíblia fala das regiões celestiais, então pense em algo que é muito amplo, que cabe essas duas coisas. Então a Bíblia fala que o lugar dos principados e potestades, do império das trevas, é neste lugar. Mas olha o que diz Efésios capítulo 6. Vamos lá para Efésios capítulo 6, verso 12. Pois não temos que lutar contra a carne ou sangue, ou seja, não é nesse ambiente que nós estamos. A nossa luta não é contra essas pessoas, e sim contra principados, contra as potestades. Então, sempre quando agora você ouvir esse versículo, você se recorde do que é principados, do que é potestades. Então veja, você vai começar a ter uma dimensão do que é essa luta. Contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Então veja que aí é o lugar de guerra. Nós temos que guerrear neste lugar. Né? Então quando a Bíblia fala, não é contra carne e sangue. Então você que estava ontem, eu acho que vai lembrar bem dessa parte, né? Quando o Kaique falou que descobriu que a luta não é contra a pessoa, que a pessoa não é o seu inimigo. Então a nossa luta, nós não vamos nos armar fisicamente, naturalmente, nós vamos nos armar espiritualmente, porque a luta é numa esfera espiritual. Este é o lugar da guerra, queridos. E aí, Efésios 6:18 vai dizer algo. É a nossa arma nesse lugar. Então, agora esse é o momento que você tem que prestar muito bem atenção. Como que nós vamos lutar? Então você fica pensando assim, mas eu estou numa batalha, eu não sei como que eu vou fazer, como que vai acontecer. A nossa chave, a nossa arma, o lugar, a maneira como nós temos que guerrear, só existe uma maneira. E Efésios 6:18 vai dizer exatamente qual é a maneira que nós temos que lutar. O que diz aí? Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. A nossa arma, o meio de nós lutarmos é através da oração. Então, se você quer vencer, se nós tivermos que vencer uma batalha, é em oração. Então, é por isso que não dá para a gente falar assim, mas eu não tenho chamado para intercessão. Tudo bem, a intercessão é um outro departamento, mas você tem que orar. Você pode não querer entrar numa batalha efetivamente de frente. Lembra que existem aqueles que lutam de frente na batalha, que a intercessão, as pessoas que trabalham com libertação, estão na frente dessa guerra.
Mas não esqueça que a guerra é de todo mundo, a batalha é de todo mundo. Então você pode não estar na frente, mas você vai ter que guerrear. E a sua forma de guerrear é orando. Então, se existe alguma coisa que você entende na sua vida, que é uma batalha, que é uma guerra, você só vai conseguir guerrear orando. Então, por isso que quando se fala muito de oração, às vezes as pessoas não gostam. Mas é a única forma de eu entrar nas regiões celestiais para guerrear, é a oração. A oração é aquilo que move os anjos. Eu acho que eu já falei aqui, a nossa palavra tem dois caminhos. Quando você fala algo, né? Se você falar algo que vai mover os anjos do Senhor, que o Senhor vai trabalhar, vai acontecer. Mas você pode falar coisas que o diabo vai trabalhar e os seus demônios. Sabia? Dependendo da palavra que você solta. Por isso que é muito importante o que falar diante de uma dificuldade. Né? O que falar? Eu já contei aqui para vocês da história do meu pai. Então, o que você quer nessa batalha? Se você quer a vitória do Senhor, então lembre-se que nós podemos orar a palavra do Senhor, né? Novamente eu vou dizer que quando nós falamos a palavra do Senhor, nós podemos profetizar. O que é profetizar? Trazer à mente o coração de Deus pela revelação do Espírito Santo. E vocês nunca mais esqueçam isso. Profetizar é a mente, o coração de Deus por revelação do Espírito Santo. Então, quando eu falo a palavra do Senhor, então você pode profetizar. Então, na oração, você deve sempre usar a palavra do Senhor, porque aí não falha. Se você entende, se você lembra de um versículo, declare esse versículo, profetize esse versículo na sua batalha, na sua guerra. Por quê? Quando nós oramos, né, e a oração é um combustível para que os anjos do Senhor se movam, para que o braço de Deus se mova em favor de nós, ou daquelas pessoas que nós estamos intercedendo. Então, quando você libera a palavra do Senhor, o que acontece? Os anjos começam a trabalhar. O braço de Deus começa a se mover. E aí, então, nós vencemos a batalha. Então, às vezes a gente não entende porque a gente não vence a batalha. Por quê? Qual é a palavra que eu estou proferindo? Qual é a palavra que eu estou declarando? Quem está trabalhando naquela palavra? Então, sabe aquela história, né? Fala assim, é a praga, jogaram praga. Praga pega? Pega. Mas pega na vida daquele que dá brecha. Se existe uma brecha, então a palavra, essa praga, vem, encontra lugar e ela pode ter efeito. Mas na vida do servo do Senhor, que tem uma vida santa no altar do Senhor, não pega. Macumba não pega, nada disso pega. Nós somos, talvez você possa falar assim, mas eu não sei, né? Existem muitas pessoas que estão enfermas no nosso meio, e talvez você vai ouvir alguém falar, eu acho que é um ataque. Aí você pode dizer assim, mas a pessoa ficou doente? Nós sofremos assolações. Mas o que acontece? A vitória sempre é nossa. O corpo pode até sentir. Né? Se nós, quem sabe um dia, nós podemos fazer um seminário mais avançado de batalha espiritual, porque aqui é só um princípio, né? É só o começo para que vocês, espero que tenham sede. Eu sei, alguém, a semana passada, a Milena já chegou e disse que foi despertada para isso. Né? Despertada para estar na frente. Né? Mas eu quero que você seja encorajado a batalhar, porque isso é algo glorioso. Mas em um nível mais avançado de batalha, o seu corpo vai sentir mesmo, né? Vai sentir. Então, às vezes, algumas setas, algumas coisas chegam até nós,
Mas o que nós temos que entender? Que aquilo não vai nos derrubar. Né? A gente pode sofrer alguma coisa, a nossa estrutura, algum abalo, né? Então, eu vou falar alguma coisa que pode ser que, mas em um dia, em um momento mais à frente, não sei, quem sabe nós conseguimos entrar com essa matéria de batalha espiritual avançada, mas a intercessão já conhece isso. Mas muitas vezes nós temos que orar depois de uma batalha. Por quê? Porque quando você sai para uma guerra, então sofre alguma coisa, né? Não é? De repente um tiro que pega no braço, alguma coisa assim. E assim também é na batalha espiritual. Às vezes nós temos que orar para que o Senhor troque a nossa armadura, porque nós recebemos ataques, mas nunca nós somos vencidos. Essa é a diferença. Então, quando você tem uma vida santificada, pode acontecer de você receber algumas coisas, mas você nunca vai ser derrotado. Sabe? Nunca você vai ser derrotado. Mas a chave, então, é a oração. Então, quando você ora, os anjos do Senhor se movem. Amém? Os anjos do Senhor entram junto com você nessa batalha. É para isso que servem os anjos, né? Para nos ajudar. Então, por isso que acontece grandes avivamentos. Porque as pessoas começam a orar, e aí então a batalha é no nível espiritual, então se ganha espiritualmente. Queridos, geralmente uma batalha, ela às vezes não se concretiza naquele momento que nós estamos batalhando. Ela acontece no mundo espiritual, mas depois de um tempo que vai as coisas acontecer no natural. Então, quando nós falamos, venha o teu reino, é exatamente isso. No mundo espiritual, as coisas já foram ganhas. E aí depois, aqui no natural. É por isso que nós somos chamados para trazer os céus. Então, nós somos chamados para trazer os céus na terra, aquilo que está no céu, o que está acontecendo no céu. Nós temos que estar ligados com o Senhor, porque nós não oramos assim na terra como no céu. Então, o que é que está acontecendo no céu? Então, nessa hora, com certeza, pode estar sendo travada uma batalha nas regiões celestiais. E aí, então, quando eu tenho entendimento, quando eu tenho um discernimento, então, quando chega aqui no natural, nós já sabemos, olha, vamos vigiar, porque o Senhor já nos mostrou, o Senhor já nos deu uma estratégia, nós já ganhamos do mundo espiritual, só falta o natural acontecer. Aí vai ser a oração do Pai Nosso, assim na terra como no céu. Então acontece aqui aquilo que já aconteceu no mundo espiritual. Então a batalha, não esqueça, você só vai poder guerrear quando você estiver orando. Então essa é o único meio, não adianta. Se você for pedir ajuda de alguém, sim, amém, é importante que alguém ajude. Mas como que essa pessoa vai ajudar? Em oração. Nós não temos outro meio para entrarmos, para guerrearmos, a não ser a oração. Então, qual é as nossas armas de guerra? Então, uma arma que nós vamos usar para nos defender. Veja o que diz, vamos ver aqui, Hebreus 9:18. Alguém, por favor, pode ler. Hebreus 9:18. Alguém pode ler, por favor? Pode continuar. Até o 22.
Amém. Aí está falando do tabernáculo, mas está dizendo o quê? Naquela época tinha que ser aspergido sangue de animais. Mas aí houve um sacrifício perfeito, amém? Que foi qual o sacrifício? De Jesus. Então, quando Jesus derramou o seu sangue, ele estava nos dando uma arma de defesa. Nós estamos sendo purificados de todo pecado. Então, quando você entra nessa batalha, você tem uma arma que te defende, é o sangue de Jesus. Então, aí vai um ensinamento. Quando você está em batalha, então, às vezes, eu não estou diminuindo nada disso, isso é uma questão de aprender, né? Então, o sangue de Jesus, ele nos defende por quê? Porque ele nos dá uma condição de estarmos santificados, ou seja, de não ter nenhuma legalidade, o diabo não ter nenhuma legalidade em nós. Então vou usar aqui a Thaís. A Thaís, por alguma questão, foi lá e fez algo que não agradou ao Senhor, mas ela tem o sangue de Jesus, ela foi lá, pediu perdão e pediu para que fosse lavado pelo sangue de Jesus, então ela está santificada. Então, não existe nenhuma legalidade na vida dela. Então, quando ela estiver lutando, guerreando contra o diabo, as coisas do inferno, ela já está defendida, porque ela tem o sangue de Jesus. Nós temos o sangue de Jesus. Então, nós temos que nos apropriar. Então, aí vai o ensinamento. O sangue de Jesus não é para expulsar demônio. Amém? Às vezes nós vemos as pessoas expulsando demônio, e o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, mas para te defender. Então, quando você for entrar numa batalha, você peça perdão, peça a cobertura do sangue de Jesus, mas esse sangue vai te defender, não é para você usar contra o diabo. Amém? Então, numa batalha, a primeira coisa que você deve fazer. Então, às vezes, as pessoas têm medo de expulsar demônio. Por que tem medo de expulsar demônio? Porque talvez a vida não esteja em ordem. Se a vida não está em ordem, realmente você pode passar vergonha. Mas então, por que o sangue de Jesus é uma arma de defesa? Porque eu recorro ao sangue de Jesus para que os meus pecados sejam purificados. Quando eu uso o sangue de Jesus, eu estou dizendo, aquele sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, eu tenho, sim, autoridade contra o diabo. Porque o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Amém? Então, o sangue de Jesus é para te defender, não é para você usar contra o diabo. Então não adianta você expulsar o demônio e falar, o sangue de Jesus tem poder. Ele vai dizer para você, eu sei, né? Porque a sentença dele já está aí. Que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mas o sangue de Jesus é uma arma de defesa. Agora, uma arma de ataque. Veja o que diz Marcos 16, capítulo 16, 17 e 18. Alguém pode ler? Marcos 16, os versos 17 e 18. Alguém pode ler? Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Amém. É no nome de Jesus que nós expulsamos todos os demônios. Então, quando você for expulsar, você vai expulsar no nome de Jesus. Quando você entrar numa guerra, você vai dizer assim, em nome de Jesus, o que estiver acontecendo. Vamos dizer assim, sei lá, que você está sendo assolado no seu sono e você tem um entendimento que aquilo é espiritual, né? Que você não consegue dormir, enfim. Então você vai dizer, em nome de Jesus, essa ação do maligno cesse. Em nome de Jesus. Porque a palavra do Senhor diz que no nome de Jesus nós iremos expulsar demônios. E olha aonde nós usamos o nome de Jesus. O que mais aí, Thaís? Em nome de Jesus falarão em novas línguas, né? No começo, isso, que você leu. Em meu nome expulsarão
Amém. Tá vendo? No nome de Jesus, então, quando você for orar, quando nós orarmos para batismo com o Espírito Santo, você vai falar, em nome de Jesus, fala em línguas. É no nome de Jesus. Olha que interessante, né? E aí, no nome do Senhor Jesus, você vai curar os enfermos. Então, aí você pode dizer assim, mas às vezes eu oro. Eu conheci, eu tive uma aula no seminário com um moço, ele se chama André Tanaka. O Senhor disse assim que, aliás, ele falou para o Senhor, eu quero orar para as pessoas serem curadas, né? E aí ele falou assim, começou a orar. Ele orou por 99 pessoas. Sabe o que aconteceu, André? Nada. E aí ele já ia desistir. Aí o Senhor falou assim para ele, tenta mais uma vez. E aí um dia ele estava lá no supermercado, e aí ele teve uma sensação, mas ele entendeu que era do Espírito, que a moça que estava... Sabe aquelas promotoras que dá coisa para a gente? É uma benção quando você está com fome, né? Dá bolinho, dá coisinha. Sempre é coisa que não pode a gente comer, né? Mas a gente gosta. Né? Sempre te oferece alguma coisa. E ele olhou para a moça e sentiu que uma dor assim, e o Senhor falou assim para ele, fale com ela. Ele falou, mas aqui no meio do mercado eu não vou, né? E aí ele pensou, eu já orei 99 vezes, não aconteceu, por que vai acontecer aqui no mercado? Justo aqui no mercado. Mas ele disse que não aguentou, dava uma volta, e outro ele caía lá no corredor que a moça estava, ele chegou na moça e falou assim, olha, e esse é um outro ensinamento, né? Às vezes, nós temos certeza que é de Deus. Amém? Às vezes você tem 100% de certeza que é de Deus, aquilo que você está sentindo. Mas nunca chegue na pessoa dizendo, olha, assim diz o Senhor, se o Senhor não te mandar. Mas, então você chega na pessoa, né? Você chega, olha, Thaís, não sei, eu estou tendo uma sensação aqui, que você está com uma dor aqui e tal. Isso está acontecendo? Você diga assim, quando a pessoa já é crente, então aí é mais fácil. Mas principalmente se a pessoa não é crente, né? Não assuste dessa forma. Diga, olha, Deus está me revelando, tal. Não. Diga, eu estou tendo uma sensação, você está tendo essa dor? E ele chegou na moça e falou isso. Aí ele falou assim, você permite que eu ore por você? Ela, né, estava realmente sofrendo, falou, amém, pode orar. E ele orou. E é interessante, querido, que quando você for orar por cura, normalmente, a gente acha que a gente precisa orar muito alto, né? A nossa emoção é assim, às vezes eu também caio nessa, né? Às vezes a gente acha que tem que orar muito alto, mas nós vamos usar o nome de Jesus. E ele orou, então você imagina ele no supermercado, não dava para orar, sapatear, falar em língua, não dava, né? Rodar em volta da pessoa. Ele orou, que essa dor cesse em nome de Jesus, amém. E aí ele pegou, continuou, né? Falou obrigado, mas meio que falando assim, bom, não vai acontecer nada. E aí ele deu mais uma volta ou outra lá, e aí daqui a pouquinho ele viu a moça correndo atrás dele chorando. Ela estava há muito tempo com dor, uma dor constante, que não saía. E ela falou assim, olha, eu não estou sentindo mais nada, e moveu e tal, e foi curada. É no nome de Jesus. Então, a nossa arma de ataque, nós vamos atacar no nome de Jesus. Então, quando você entrar numa batalha, numa luta, você ore e ore em nome de Jesus. Eu vou te dar uma direção que não é obrigado, queridos. Amém? Não é obrigado, não é que se você fizer diferente não vai acontecer. Mas geralmente, quando você estiver orando e estiver no momento de guerra, né, que você está guerreando contra alguma obra de Satanás, sempre procure estar de pé. Por quê? Não é que se um dia você estiver sonhando, porque isso já aconteceu inúmeras vezes. Não sei quantos de vocês já tiveram uma luta dormindo. Você quer falar e não consegue. Quantos que já aconteceu isso? Num sonho, e você quer falar, e você sabe que você precisa clamar por alguma coisa, você não consegue, às vezes só sai Jesus. Você está deitado, não tem nem, você não consegue se mover. Então, lógico que dá certo.
porque é no nome de Jesus. Mas quando você está naturalmente, né, e você vai ver isso na intercessão, que nós, sempre quando estamos em guerra, nós oramos o quê? De pé. Porque numa batalha você tem que estar de pé, amém? Nós só nos ajoelhamos diante do Senhor. Aí quando nós estivermos orando com o Senhor, para o Senhor, aí nós temos que nos prostrar. Aliás, ontem nós aprendemos que nós temos que estar deitados, né? Nos pés do Senhor Jesus. Mas quando você estiver lutando numa guerra, sempre seja de pé, porque essa é a posição para guerrear. Você não vai ajoelhar diante do seu inimigo, amém? Você está de pé. Aliás, a palavra do Senhor diz que nós somos acima de principados e potestades. Então, essa vai ser a sua arma de ataque, o nome de Jesus. Então, sempre quando você for lutar, é no nome de Jesus. Eu acho que eu já contei aqui para vocês uma vez, de um moço, eu acho que ele até faleceu já, o Rubens, e ele tinha legiões de demônio. Quando se manifestava, às vezes passava quase que a noite inteira, porque era assim, saía um e vinha um, manifestava outro. Expulsava aquele, manifestava outro. Era legiões que aquele moço tinha. E um dia ele chegou na igreja e ainda tinha bebido. Queridos, a pior coisa é você orar por um bêbado. Então, às vezes é melhor você dar um banho de água fria nele, mandar ele dormir em casa, tomar um café e depois voltar para a gente orar, porque fica uma coisa misturada, você não sabe se a pessoa está bêbada ainda, ou se está endemoniada, enfim. E esse moço estava dessa forma. E aí então tinha duas pessoas, que eu sei que já está com o Senhor, e mais uma outra irmã. E aí então, um pegou, né, e começou a expulsar o demônio, sai da vida dele, não sei o quê, e batia na cabeça da pessoa que estava endemoniada com a Bíblia, e batia, sai, não sei o quê. E a pessoa que estava endemoniada virou e deu uma cuspida na Bíblia. E ele ficou bravo com o demônio, falou, demônio sujo, não sei o quê, tal. Mas estava querendo expulsar, você vai dizer, mas é a Bíblia, mas o que a palavra do Senhor diz? Que nós temos que atacar, repreender no nome de Jesus, amém? É no nome de Jesus. E aí a outra, coitada, entrou na luta, foi entrar na guerra, e na igreja dela, eles têm um envelope, né, de jejum, de oração. Então, eu acho que ela estava em dia lá com o envelope dela, e aí ela bateu, olha aqui os meus jejum e oração. O que o diabo fez? Cuspiu no envelope dela também. Por quê? Porque o seu ataque não é o seu jejum. Jejum e oração é a situação que você está. Espiritualmente, mas isso não expulsa demônio, amém? Isso te dá autoridade. Mas expulsar o demônio é no nome de Jesus e acabou, não tem outro lugar. Não adianta eu colocar o apóstolo. Vocês lembram que isso aconteceu? O diabo, certa vez, falou, eu conheço Paulo, eu conheço tal, mas eu não conheço vocês. O diabo conhece todo mundo. Mas ele só sai no nome de Jesus. Amém? Só no nome de Jesus. Você vai ter, então, a arma de defesa, o sangue de Jesus, a arma de ataque, o nome de Jesus, e agora você vai ter uma arma de apoio. Quem vai te dar o apoio nessa luta? Os anjos do Senhor. Então, você sempre vai contar com os anjos do Senhor. Por isso que, às vezes, você ouve alguém orar, principalmente na intercessão, Senhor, cerca esse lugar com os teus anjos, porque Ele é o nosso apoio, eles são os nossos apoios. Nós vamos e os anjos do Senhor vai conosco. Amém? Os anjos do Senhor vai ser seu apoio. Lembra que a palavra do Senhor declara que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que temem ao Senhor e os livra, né? Sempre fala dessa proteção. Então os anjos do Senhor estão junto conosco. Amém? Os anjos do Senhor vai ser o nosso apoio. Agora, uma arma estratégica é a unção com óleo. Olha o que diz Tiago 1,14. Tiago 1,14. Alguém pode ler, por favor. Tiago 1,14?
Lê novamente. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então veja que cada um tem algo que sempre vai ser arrastado, mas nós temos uma arma. Vamos ver Marcos capítulo 6, verso 13. Pode ler, Marcos 6, 13. Amém? Pode. E expulsava muitos demônios, ungia com óleo e a números doentes nos curava. Então, expulsava muitos demônios, ungia com óleo e a muitos eram curados. Então, uma arma estratégica também é a unção com óleo. Porque a unção com óleo significa, é um sinal espiritual que aquela pessoa está protegida. Então, nós temos muitos problemas, como nós lemos lá em Tiago. Nós somos arrastados para muitas situações. Mas, quando nós ungimos, é um selar das coisas. Por isso que, às vezes, o Senhor dá um comando, vamos ungir. Na verdade, queridos, eu lembro que uma vez eu ouvi um caso seguinte. O Senhor mandou ungir a casa. Queridos, isso não é sempre. E também você não precisa vir com um caminhão-pipa de óleo para ungir. Não é isso, não é a quantidade também, amém? Né? Às vezes, em alguns lugares por aí, a gente vai que a gente sai ungido da cabeça aos pés. Né? O homem derruba lá e você sai todo, né, prontinho para ser frito. Não precisa, não é a quantidade de óleo, amém? Não é a quantidade, nem precisa você levar o óleo santo de Israel para nenhum lugar, né? Amém. Nada contra. Mas não é a quantidade do óleo. Uma vez meu pai estava ungindo, né? Depois que terminou o culto, e ele ungiu algumas pessoas, aí chegou o pastor e falou assim, irmão Geraldo, você ungiu com óleo do violino. Porque o pastor tocava violino e tinha um óleo que ele passava e meu pai não sabia, pegou lá o óleo e ungiu. Então, graças a Deus, não é por isso. Pode ser o óleo Maria, Lisa, não tem problema. Mas o que simboliza aquilo? Geralmente a unção com óleo é algo que está dizendo, está sendo selado. Então essa é uma arma estratégica. Em alguns momentos nós vamos ungir, declarar que aquele lugar é do Senhor. Então, né, para contar para vocês como é interessante esse negócio da unção. Então o Senhor deu um comando que tinha que ungir a casa. E aí ungiram toda a casa, tal. Mas o que acontece? Ungiram tudo, queridos. A turma ungiu até o ralo. E aí, então, só que o que teria que ter feito primeiro? Expulsado o demônio e depois ungir para selar. Mas ungiram tudo. E aí foram expulsando. E aí alguém teve uma visão e falou assim que viu o diabo e batia em tudo que é lugar, mas não saía. E aí começava a falar, meu Deus, por que esse diabo não sai, esse demônio não sai daqui de dentro? E aí o Senhor falou assim, vocês selaram tudo aqui, não tem como ele sair. Olha, às vezes a gente não dá tanta importância. E aí alguém foi lá e abriu uma porta, né? Aí você fala assim, mas o diabo não precisa de corpo, não sei. Mas ele enxerga espiritualmente. E foi colocado um selo naquele lugar. Então foi fechado todos os lugares. Não é que ele enxergava o óleo lá, mas ele enxergava aquilo que foi feito espiritualmente. Então quando você unge, é uma marca também espiritual. Então essa é uma arma estratégica que nós temos. É a unção com óleo. A outra arma que nós temos, Efésios 6, 13 e 17, que todo mundo eu acho que conhece, né? Que fala da armadura de Deus. O Senhor diz, toma a sua armadura. Então quando você entrar em guerra, tome essa armadura. Efésios 6, 13 vai falar disso. E a chave principal disso, dessa armadura, é o que está escrito no verso 10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vamos declarar isso? Abre aí Efésios 6, 10, você já abriu, né? Então, volte um pouco para o versículo 10.
Queridos, a partir de hoje, declare essa palavra. Aliás, profetiza essa palavra. Quando você se sentir meio capenga, amém? Parecendo que você está meio ruinzinho, você está vendo, eu não estou muito bem, eu acho que parece que eu estou perdendo. Leia esse versículo. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Leia aí, vamos ler, na versão que você tiver, não tem problema. Vamos lá, 1, 2, 3. Amém? Começa a declarar essa palavra. Talvez você não tenha força, mas é a palavra do Senhor que vai fazer efeito. Você libera e os anjos vão trabalhar. Isso você pode profetizar. Então você vai dizer o quê? Eu me fortaleço no Senhor. Eu tenho forças no Senhor. Começa a declarar isso. E na força do seu poder. Começa a declarar isso quando você se sentir abatido, sentir meio deprimido, sei lá, angustiado. Eu me fortaleço no Senhor, na força do seu poder. E o poder do Senhor não é pouca coisa, né? É tudo. E aí então a palavra do Senhor vai falar da armadura de Deus. Então ele fala o quê? Do capacete da salvação. Para que é esse capacete? Para proteger a sua mente. Proteger onde está o seu livre-arbítrio. Então quando eu coloco o capacete da salvação, então isso você vai fazer espiritualmente, amém? Então você numa batalha, coloque o capacete da salvação para que a sua mente não seja atingida. O seu livre-arbítrio, porque muitas vezes o diabo quer tomar esse livre-arbítrio, porque lembra que ele é especialista nisso, ele não pede, não é como o Espírito Santo que, escuta, eu posso fazer uma obra. Não, o diabo vem e entra no seu livre-arbítrio. Mas quando você tem o capacete da salvação, a sua mente é blindada, então ele não vai fazer você fazer coisa errada, amém? Por isso que às vezes você fala assim, mas eu não consegui. Você não conseguiu porque talvez você não estava usando as armaduras corretas. Porque se você colocar o capacete da salvação, a sua mente é protegida. A couraça da justiça, para quê? Essa couraça da justiça, ela é feita com o sangue de Jesus. Então, ela nos justifica e protege as nossas emoções. Então, numa batalha, a gente não pode estar triste, angustiado, porque qual é a tendência? Se você entrar numa batalha assim, eu não vou conseguir. Né? Você está emocionalmente ruim, a tendência sua ou não é lutar, ou você, como eu disse, né, vai lutar, senta, tá bom. Não, então você coloca a couraça da justiça, que é o sangue de Jesus te purificando e guardando as suas emoções. Então você não vai ser conduzido pelas suas emoções. Ainda que você esteja vendo lá tudo indo abaixo, você não está guiado pelas suas emoções, você está guiado pelo Espírito Santo. Calçar os seus pés com a preparação do Evangelho da Paz. Ou seja, eu coloco sobre os meus pés a responsabilidade de levar a palavra do Senhor. Então eu vou fazer a vontade do Senhor. Independente da guerra que eu estiver lutando, os meus pés vão fazer a vontade do Senhor. O escudo da fé, que já nem precisa você definir muito, né? Quando eu tenho esse escudo, a fé, então eu tenho ousadia e eu tenho a certeza de que eu posso vencer qualquer batalha. Então, numa batalha, você tome o escudo da fé, tome a fé. Eu creio que o Senhor vai fazer. Eu não estou vendo nada, mas eu creio. Esse é o meu escudo. A espada do Espírito, palavra do Senhor. Querido, é fundamental na guerra você ter a espada do Espírito. É aquilo que eu falei. Eu não posso ficar profetizando o que eu não sei. Então, se eu não sei, se o Senhor não me deu uma palavra específica, profética, então, vou naquilo que o Senhor já revelou. Eu uso a palavra do Senhor. Então, eu preciso usar a palavra do Espírito. E o cinto da verdade. Então, todo tempo, eu tenho que estar com a verdade. Qual é a verdade? A verdade que liberta, que é o Senhor Jesus. O tempo todo eu tenho que estar com esse cinto. E fazendo isso, eu tenho certeza que você vai estar preparado para entrar nessa guerra.
Então, nessa manhã, nós estamos encerrando, não sei se domingo que vem, eu creio que o pastor já está, mas eu quero, e eu tenho certeza que pelo menos você já está preparado para entrar na guerra. Depois, no nível mais avançado, a gente vê, e aí eu quero que vocês voem, porque quando nós entrarmos no nível mais avançado, você vai ficar surpreso do que pode acontecer numa guerra. Mas eu tenho certeza que com isso que foi passado, depois você que anotou, releia os textos, lembre da nossa primeira lição, que foi a posição em Cristo. Então, se você estiver posicionado e usar essas armas na sua batalha, pode ter certeza, querido, que você vai ser vitorioso. Em nome de Jesus. Amém? Alguém quer fazer uma pergunta?